Olha, à primeira vista, o capítulo 39 de Êxodo pode parecer só uma lista de roupas antigas, né? Mas a verdade é que tem uma história incrível por trás, sobre propósito, sobre detalhes e, o mais importante, sobre segundas chances. E a grande pergunta que a gente vai explorar é essa: por que, afinal, tanto esforço em tecidos, em pedras preciosas? A resposta, olha, ela revela uma virada de chave, uma transformação notável na história do povo de Israel. E é aqui que está o coração da história, a redenção. Pensa bem, um pouco antes, o povo estava usando o ouro que tinha para fazer um ídolo, um bezerro, um ato de desobediência total. E agora? O mesmíssimo material está sendo usado num ato de pura devoção, para construir algo para a honra de Deus. É uma transformação e tanto. Então, vamos lá. A nossa jornada hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai entender essa história de redenção. Depois, vamos ver o que significava carregar o nome de uma nação inteira nas roupas. Daí, a gente vai ouvir o som da santidade, entender a bênção da obediência, ver como tudo isso apontava para o futuro e, no final, tirar umas lições para a nossa vida hoje. Para a gente ter a dimensão do que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho. O povo tinha acabado de cometer aquele pecado terrível do bezerro de ouro. Foi um momento de crise. E agora, como um contraste direto, eles estão ali, seguindo meticulosamente cada comando de Deus para construir o seu santuário. E o centro de tudo isso era o tabernáculo. E olha, não era só uma tenda, não. Era o símbolo de que Deus queria estar ali, presente, no meio do seu povo. Era o marco de um recomeço, sabe? Um novo capítulo na aliança entre eles. E de todas as peças que foram feitas, duas se destacam. Não só pela beleza, mas pelo peso simbólico. Um peso que era sentido por toda a nação. A gente está falando do éfode e do peitoral. O efode era tipo um colete, um símbolo de autoridade, mas o detalhe que mais chama a atenção são as pedras nos ombros. É como se o peso da liderança ficasse visível, sabe? Quando o sacerdote vestia o éfode, ele estava literalmente carregando a responsabilidade por todo o povo nos ombros ao se apresentar diante de Deus. E aí a coisa fica ainda mais profunda. A simbologia muda dos ombros para o coração. O peitoral, que era usado sobre o peito, mostrava que a liderança espiritual tem essa natureza dupla. Não é só a responsabilidade nos ombros, mas também o amor no coração por cada uma daquelas tribos, por cada pessoa. Agora vamos para a túnica azul, uma peça que tinha um detalhe bem específico, que tinha um significado de vida ou morte. E isso nos ensina uma lição muito poderosa sobre a presença de Deus. Pois é, os sinos não eram só um enfeite, de jeito nenhum. O som deles era um sinal de vida. A presença de Deus era algo tão sagrado, tão puro, que qualquer erro ou desobediência ali no lugar santo podia ser fatal. Aquele tilintar dos sinos era a prova, para os que estavam do lado de fora, de que o sacerdote continuava vivo lá dentro. Mas, veja bem, essa reverência toda não era para ser algo estéril, sem vida. Entre os sinos que lembravam do temor, também tinham romãs bordadas. E as romãs? Elas simbolizavam que a adoração, quando feita com essa reverência toda, deveria gerar frutos, sabe? Frutos de obediência e de bênção na vida do povo. E todos esses detalhes, o ouro, as pedras, os sinos, tudo isso aponta para o tema principal que costura o capítulo inteiro. Mais importante que os materiais era o espírito por trás de tudo, uma obediência precisa e fiel. E o clímax dessa história de construção é este aqui. Pensa nisso. O mesmo Moisés que tinha condenado o povo com tanta dureza por causa do bezerro de ouro, agora os abençoa. A desobediência trouxe juízo, a fidelidade trouxe a bênção. E essa ênfase na obediência não é à toa. A repetição constante da frase "como o Senhor tinha ordenado" é a chave de tudo. Alguns estudiosos até comparam essa inspeção do Moisés com a satisfação de Deus lá em Gênesis, quando ele olhou para sua criação e viu que era bom. A obediência do povo estava, de certa forma, recriando a ordem e a comunhão com Deus. Agora, olhando por uma lente teológica, que é a que a fonte nos apresenta, o papel de Arão como sacerdote é visto como uma espécie de pré-figuração, uma sombra de uma realidade muito maior que ainda estava por vir. E essa tabela deixa essa conexão muito clara. Cada detalhe do ministério de Arão, desde carregar os nomes do povo até entrar no lugar santo, é visto como um sinal, um apontamento para o trabalho de Jesus como o sumo sacerdote definitivo. Ok, mas e hoje?
como é que essa história tão antiga se conecta com a nossa vida? O que a gente pode aprender com esses detalhes de quase 3.500 anos atrás? A mensagem central é muito poderosa. Primeiro, nossas falhas podem ser transformadas em algo para a glória de Deus. Segundo, a forma como a gente vive a nossa fé importa, nos detalhes. E por fim, a obediência, que às vezes parece um peso, na verdade é o caminho para a bênção. E a gente termina com essa reflexão. A história do ouro em Êxodo nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Uma pergunta sobre redenção e propósito. O que, na nossa vida, pode ser transformado para um propósito maior?